Então, bom dia, com atraso de alguns segundos, mas foi exatamente por motivos de telecomunicações. Já percebeu? Está com a cor do dinheiro do dia 22 de julho do ano da graça de 2019. Deixe-me só acertar aqui a câmara antes de passarmos à nossa agenda de hoje. E parece que estamos mesmo com problemas de telecomunicações, porque entretanto não estou a ouvir ninguém em direto. Cá está. Já começaram a entrar os gostos e a informação de que está gordo Inês, está tudo bem com som e com imagem, não é? Então, esse é assim, e without further ado, vamos lá para a edição de hoje. Muita coisa, como poderia esperar, de um fim de semana onde tivemos um problema, onde já começámos a ter um problema habitual, que é um problema de incêndios. Basta a temperatura subir para nós voltarmos ao flagelo habitual. Já vamos tratar disso a seguir, mas, como é habitual, vamos ao período de ordem do dia para referenciar aqui alguns assuntos. Então, é assim. Da semana passada, você recorda-se que o Almirante Silva Ribeiro, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, fez duras críticas à programação militar, nomeadamente à falta de recursos, nomeadamente humanos, na instituição militar. E apontou várias áreas, olha, desde o Exército, à Marinha e à Força Aérea. Insuficiência de meios, insuficiência de recursos humanos. Uma situação tal que se vem agravando nos últimos 10 anos, que pode inviabilizar algumas operações e inclusive engagements em que Portugal está envolvido. Ora, o Governo não gostou nada disto. O Primeiro-Ministro espumou de raiva, pela informação que eu tenho. O Ministro da Defesa, que é uma pessoa, para mim, das mais sensatas do Governo, também não gostou. Bom, não é habitual nós vermos militares, nem é desejável. Eu esqueci-me de referenciar este ponto na semana passada. O meu pai era militar e dizia muitas vezes que os militares não deviam entrar em terrenos políticos. E ele tinha razão. E eu cresci com este complexo, entre aspas. E, portanto, quando vejo chefes militares a criticar opções políticas, fico sempre preocupado. A menos que eles tenham razão. Neste caso concreto, estas queixas feitas pelo Almirante Silva Ribeiro têm anos, têm barbas. Já começaram com outros protagonistas quando estiveram naquela situação. Portanto, se chegou a uma situação de ruptura, não se pode tapar o sol com a peneira. E, portanto, as críticas do CM estavam cheias de razão. Bom, razão pela qual, passa a redundância, não me parece que faça sentido o Governo amoar e vir dar conta de desagrado face às declarações promovidas pelo Almirante Silva Ribeiro. Bom, mais, estas críticas caíram tão mal na instituição militar, porque parece que foram feitas umas públicas e outras em privado, mas isto generalizou-se às FIAs militares, e parece que anda a correr uma sugestão dentro da instituição militar para dizer o seguinte: bom, se aquele senhor for para a rua, mais ninguém aceita aquele cargo. Bom, quando as coisas começam a chegar a este ponto, é preocupante. E por isso, mais valia que o Governo tratasse este assunto com luvas de pelica do que nós termos um charivari destes em público com o acentuar de tensões entre a instituição castrense e o Governo da República. Bom, segundo ponto desta conversa, como eu dizia há bocadinho, voltou o calor, voltaram os incêndios. Eu, nas últimas semanas, tenho estado de coração nas mãos a pensar assim: bom, nós não temos verão. Ainda não tivemos verão até meados de julho, com algumas raríssimas exceções. Mas depois fico a pensar: bom, termos verão, mas depois termos aquele flagelo que é habitual, que regressa sempre que nós temos tempo excessivamente quente e falta de umidade, é um sarilho. Bom, dito e feito. Este fim de semana recomeçaram os incêndios e nós vamos ver a seguir de forma horrível, gritante. E horrível porquê? Porque nós olhamos para a situação e ficamos com a sensação de déjà vu. Ou seja, eu já vi isto suceder. E a pergunta que se coloca quando nós chegamos a esta conclusão é: porquê é que isto sucede? Porque estávamos à espera, eu sei que somos um bocado ingênuos, mas estávamos à espera que, desde aquela tragédia de 2017 e depois do que se passou em 2018, com duas regiões muitíssimo afetadas, com mais de 110 mortos e ainda não se sabe muito bem quantos desaparecidos, não é? Se tivéssemos aprendido, não é o Governo que tivesse aprendido,
nós, como sociedade, tivéssemos aprendido alguma coisa com aquela tragédia. Pelos vistos, não aprendemos. Bom, eu vi este fim de semana disparates monumentais. Um idiota qualquer num Twitter a dizer que não sei quantos já voltaram aos fogos, isto é sempre feito em anos de eleições, porque é para prejudicar governos de esquerda, não sei das quantas, isto é tudo fogo posto. Bom, que é fogo posto, parece-me a mim que há muito apenas dúvidas, até pelos indícios que a Polícia Judiciária já encontrou. Mas aqui a questão é que não tem nada a ver com a esquerda nem com a direita. Aliás, o professor Paulo Fernandes, professor da Universidade de Trás-os-Montes e autor, que é uma pessoa muito sabida nestas coisas, respondeu àquele Twitter mostrando que não há diferença anos de eleições ou outros anos quaisquer. O problema de incêndios é uma chaga, e é uma chaga que nos acompanha de forma literal e de forma transversal, haja governos de esquerda, não haja governos de direita, haja eleições, não haja eleições. Não vale a pena debatermos as coisas desta maneira. Está tudo mal na prevenção, está tudo mal meios no terreno, está tudo mal na preparação e está tudo mal no planeamento. Bom, isto é que é grave. Ou seja, porque mostra que nós aprendemos muito pouco e que estamos apostados na teimosia e, mais do que isso, que estamos apostados em manter pessoas incompetentes à frente das instituições, não é? Aliás, se você reparar, há aqui um desabafo no fim de semana que eu acho que é elucidativo. Deixe-me lá recorrer a ele, que é para não cometer qualquer injustiça. Então é assim, eu vi no Facebook o desabafo de um bombeiro de Vila de Rei, um dos sítios mais afetados este fim de semana, que é o Fábio Manuel Pelica. E diz ele assim: em jeito de desabafo, deixo a família, deixo o conforto da minha casa, venho arriscar a vida a defender aquilo que não me pertence, reticências, saio de casa a correr sem jantar sequer, passo a noite inteira a combater as chamas e a esta hora o que me dão para comer é somente isto. Deixo que a imagem fale por si. É o reconhecimento que nos dão. Então eu vou-lhe mostrar aqui a imagem. Uma sandocha, perdoa-me a expressão, uma maçã e uma garrafa de água. Bom, se isto não é uma falta de respeito, e se isto não é incompetência, se isto não é desastre, eu não sei o que é. Bom, fora as outras coisas, não é? Porque o que nós vimos neste fim de semana é meios insuficientes, má alocação de recursos, pelos vistos zonas onde as coisas não há coordenação, ou então há deficiente coordenação. A mim faz-me impressão. Aliás, eu estava a ver televisão no fim de semana e a comentar que as pessoas estavam comigo a dizer assim: já viram? Aquilo é outra vez Mação. Mação, como você se recorda, próximo de Pedrógão, foi um dos sítios mais afetados há 2 anos. Repara, volta a ser um dos sítios mais afetados. Agora, repara, como é que se diz? Gente que põe incêndios, o que até incêndios, vai haver sempre. Portanto, nós não podemos dizer assim: bom, eu vou contar com a boa vontade das pessoas. Não há boa vontade das pessoas, porque na sociedade nós temos sempre quem está disposto a prevaricar. Portanto, nós não podemos contar com a dissuasão, com o fator dissuasor, que é dizer assim: eu vou pôr a judiciária, vou pôr as polícias, a justiça atrás desta gente. E, portanto, eles vão deixar de atear fogos. Quer dizer, isto não lembra a ninguém. O sistema de detecção e combate tem de estar imune a estas coisas, tem de estar preparado para estas coisas. Você recorda-se do que aconteceu no RANAP para a época de incêndios. Não havia meios negociados. Desculpa do Governo. o Tribunal de Contas é sempre o Tribunal de Contas, não é? É muito burocrata, leva muito tempo. O Tribunal de Contas tem as suas regras. Então, se o Governo tem que conhecer as regras, tem de respeitar essas regras. E sabe que vai haver depois 6 meses de contestações, não sei das quantas. Tem que antecipar esse calendário. É assim que se fazem as coisas, senão nós vamos continuar a ter situações dessas. E vamos ver quando é que a situação vai parar nas próximas semanas, porque, como já se viu, nomeadamente nesta, o que vai suceder é que as temperaturas vão subir. E quando as temperaturas sobem, a coisa ainda fica mais complicada, como você sabe. Bom, último ponto do período de ordem do dia. As sondagens. Já tínhamos falado disto aqui na semana passada, eu estava longe de saber que mais jornais iriam publicar sondagens novas nesta semana, e hoje os nossos amigos do Jornal de Notícias publicam uma sondagem que eu gostava de comentar aqui hoje em detalhe, ainda que estejamos a ficar sem tempo, que já vamos quase com 12 minutos desta conversa. Então é assim, isto é realmente a manchete do JN, e diz assim: Partido Socialista, 43,2%. Partido Social Democrata, 21,6%. Abaixo das europeias. Catarina Martins, Bloco de Esquerda, 9,2%. Salvo erro, abaixo das legislativas anteriores. Jerónimo de Sousa, 6,8%. PCP. CDU,
CDU não é nada, é PCP, pronto. CDS-PP, 6%, abaixo das legislativas anteriores. André Silva, PAN, 3,6%, com a possibilidade de eleger deputados no Porto e também em Lisboa. Aliança, Santana Lopes, 1,2%. A provar que realmente os portugueses não estão muito dispostos a alterar o seu sistema partidário. E depois, votos brancos nulos, 7,6%. Bom, a primeira conclusão que se pode tirar daqui é que este espaço entre o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, que era o segundo partido charneiro da democracia portuguesa, se está a alargar. Bom, ao contrário do que se poderia pensar inicialmente, este esforço não está a alargar à custa de PCP e de Bloco. Também está, é verdade. Mas a grande perda aqui é de votantes do PSD, da direita, da ala conservadora, direita. Eu vou chamar de direita socialista, ok? Porque para mim não há direita em Portugal. A direita socialista, o PSD e até o CDS estão a perder intenções de voto para o Partido Socialista. Bom, pelas minhas contas, quando eu estudava método na faculdade, eu suspeito que 43,2% são mais do que suficientes, nas atuais condições, para o Partido Socialista ter maioria absoluta. Bom, então, há duas conclusões que têm de tirar aqui. Em primeiro lugar, o PSD e o CDS não estão a fazer nada que se pareça com uma oposição eficiente e, em segundo lugar, vão levar uma tosa monumental nestas eleições. Bom, você está surpreendido? Eu não estou. E eu repito, como você sabe, eu tradicionalmente voto à direita. Voto à direita. Não quer dizer que não tenha votado na esquerda já, até hoje. Como já disse várias vezes, o José Sócrates enganou uma vez. Também não engana mais. Mas eu sou um votante tradicionalmente de direita. Bom, e não estou surpreendido com isto. Se você vê estes vídeos, há uma série de meses, sabe, as críticas que eu tenho feito a Rui Rio e também a Assunção Cristas. Bom, na semana passada tivemos um belíssimo exemplo disto. Qual é que foi? Rui Rio, que tinha um programa, nomeadamente na área económica, muito interessante, eu hei de falar dele um dia destes, feito pelo Joaquim Miranda Sarmento, que é meu amigo aqui no Facebook, e o CDS, que tinha um programa económico muito interessante também, feito pelo Adolfo Mesquita Nunes, em vez de pegarem nestas coisas e explorarem-nas até a exaustão, porque é aqui onde estão as maiores contradições do governo, vêm fazer esta figura que lhe vou contar. Rui Rio vem dizer, vamos mudar o nome do Ministério da Saúde para o Ministério da Promoção do Bem-Estar, a Saúde e Bem-Estar, não sei o quê. Bom, a Assunção Cristas mete 4 fotografias no Facebook e diz, pede às pessoas ajuda para escolher qual é a fotografia que ela deve adotar. Bom, diga-me uma coisa, você acha que numa altura em que estamos em pré-campanha, em que isto está a ferro e fogo, em que a direita está a perder chão como nunca se viu, e isto são assuntos que devam ocupar os líderes? Eu não tenho a mais pequena dúvida. E só posso ficar chocado com situações destas. Agora imagine uma coisa. Ponha-se do lado do eleitor as pessoas que veem que, olha, o déficit vai ficar perto de zero. Não, embora a forma de lá chegar, como eu tenho explicado, não é a melhor. Bom, a dívida continua elevada, mas baixa um bocadinho, não sei o quê. As pessoas têm mais direito, também dinheiro artificialmente nos bolsos, porque do ponto de vista de impostos diretos melhorou a sua situação, mas impostos indiretos pagam mais. Mas o feel good factor, que é aquilo que conta para as eleições, existe aí. Ora, para um eleitorado que está perante uma situação destas, faz sentido olhar para isto e pensar assim, mas onde é que esta gente está? O que é que estas pessoas pensam que são as prioridades do país? É aquilo que eu suspeito que a maior parte dos eleitores devem ter ficado a pensar ao ver estas coisas da semana passada. Portanto, diga uma coisa. Você acha que com lideranças destas está surpreendido por o PS estar nos 43,2%, o CDS nos 6% e o PST nos 21,6%? Eu não sei se isto se vai concretizar. Aliás, eu acho que a única barreira neste momento que separa António Costa da maioria absoluta é saúde, porque a coisa pode ficar feia no verão, e são os incêndios. Portanto, se ele conseguir passar incólume nisto, e eu acho que a preocupação no governo neste momento é muito grande, por aquilo que me diziam ontem, em conversa privada, porque as coisas podem se descontrolar muito rapidamente, se estas duas barreiras forem superadas, já não digo com grande eficiência, mas com alguma tranquilidade, é certo e sabido que o PS vai à maioria absoluta. Qual é a conclusão disto? A direita está à beira de levar uma monumental tosa em outubro. Eu já não sei uma coisa, se não vale a pena mesmo levar essa tosa, que é para perceber que esta estratégia não vai lá e que com estes líderes não vão lá.
E, portanto, era bom repensar todo o edifício da direita em Portugal. Bom, e com quase 17 minutos, melhor, porque eu comecei tarde, mas como houve aqui problemas de telecomunicações, mas com quase 15 minutos, vamos lá então para a agenda de hoje. Bom, e peço desculpa que realmente isto hoje descambou na análise destes temas. Bem, já falei aqui já concretizei o ponto número 1, que tem a ver com esta sondagem do JN, e agora vamos à segunda. Dito e feito. Na semana passada, lembra-se das críticas que nós falámos aqui no Tribunal de Contas à forma como foram geridos os fundos do Fundo Revita. O Fundo Revita foi aquele criado para ajudar as pessoas que sofreram com os incêndios de Pedrógão e daquela região. E todos nós sabemos que o Ministério Público está a investigar aquilo. Dúvidas muito grandes em relação ao comportamento da Câmara de Pedrógão, desvio de fundos, e pessoas que se beneficiaram de ter beneficiado e não sei das coisas. Bom, mas o Tribunal de Contas foi um bocado mais longe. E diz, bom, é que havia dinheiros das casas que foram dados para apoios agrícolas, não sei quentes, e isso não houve controle efetivo dessa situação. E no fim de semana ou sexta-feira, o Primeiro-Ministro, que foi entrevistado pela Rádio Observador, não gostou nada disto. E vem dizer mais ou menos o seguinte: do que pude ler, aliás, na própria comunicação social, não vi uma única acusação concreta de má utilização dos fundos. Vi suposições. Primeiro ponto. Segundo ponto, se houve, o Tribunal de Contas fará o que lhe compete, que é participar ao Ministério Público. Mas ainda não vi um único caso. E agora veja só a tirada do Primeiro-Ministro, ok? António Costa. Primeiro promete ler o relatório com serenidade. Serenidade é coisa que não tem António Costa, mas pronto. A experiência tem-me dito que os expressos releases do Tribunal de Contas costumam ser bastante mais dramáticos do que aquilo que é a realidade efetiva do relatório. What the fuck? Espera aí. Este Primeiro-Ministro tem a mania que critica os tribunais. O Tribunal de Contas é um tribunal. Se é uma coisa que se pede a um Primeiro-Ministro é respeito por um órgão judicial. Está na Constituição. É um tribunal. O Sr. Jorge Miranda, quando se falava em direito constitucional, dizia assim: meus senhores, não desvalorizem o Tribunal de Contas. É um tribunal. Ponto final. O mínimo que se exige do Primeiro-Ministro é que respeite um tribunal. Bom, vir desvalorizar, que não sei o quê, manda umas bocas e tal. Repara a insinuação. Manda umas bocas. Não há aqui nada de concreto. Segunda acusação. Bom, eles exageram sempre. Epá, isto é a imagem de António Costa. Isto é a imagem deste governo. Não suporta críticas. Vamos lá à história. Eu tenho créditos nesta área porque eu fui o primeiro a denunciar isto aqui e nos meus artigos do Jornal de Negócios. O Primeiro-Ministro e este governo não vivem bem com escrutínio. Insultaram o Banco de Portugal, deram pontapés no baixo ventre do governador, com todos os erros que ele cometeu, desgraçaram a imagem de Portugal perante investidores externos. Bom, insultaram a doutora Teodora Cardoso. O Primeiro-Ministro deixou que no seu partido os capangos, os bulldogs, os cães de fila, andassem a insultar a doutora Teodora Cardoso, a Presidente do Conselho de Finanças Públicas, com insinuações de género, temos de escalar o pio, ou pô-lo na rua, não sei das quantas bocas desse género, percebe? Pá, bom, atacaram o Tribunal de Contas, sempre que o Tribunal de Contas disse alguma coisa desagradável para com o Governo, e mais, este fim de semana, o Primeiro-Ministro atira-se à Procuradoria-Geral da República. Bom, isto não é um Governo. Isto é um grupo de gente que não se recomenda. Porque não há uma crítica feita por um regulador ou por um fiscalizador, seja um tribunal ou outra coisa qualquer, que este Primeiro-Ministro aguente. Que este Governo aguente. É sempre este tipo de atitude. Mário Centeno atirou-se ao Banco de Portugal, atirou-se ao Conselho de Finanças Públicas, Mourinho Félix, Estado das Finanças, atirou-se ao Banco de Portugal, ao Conselho de Finanças Públicas, o Primeiro-Ministro, toda a gente a atacar quem não gosta ou quem chama a atenção para os problemas. Isto não é aceitável. Isto não é admissível. Nós temos na Constituição divisão entre poder político, poder judicial e poder executivo. Não podemos ter o governo sistematicamente a criticar tribunais ou outras instituições que têm a obrigação de fiscalizar aquilo que é a atuação do governo. Bom, agora veja só o que se passou neste fim de semana. O que se passou no fim de semana foi das coisas mais graves que eu já vi. Um ataque do Primeiro-Ministro à Procuradoria-Geral da República. Bom, e às tantas estava a ouvir aquilo e ouço o Primeiro-Ministro muito entusiasmado na apresentação do programa do Partido Socialista a tirar-se à Procuradoria porque há uma lei de 2002 que diz que quem está condenado deve haver uma reversão desses bens para o Estado, muito chateado com aquilo tudo. E eu pensar, peraí, então este fulano, 2002, ok? Nós estamos em 2019.
Onde é que andou este senhor nos últimos 17 anos? Já agora, o senhor Primeiro-Ministro. O senhor Primeiro-Ministro há 4 anos. É primeiro isto, está no cargo de Primeiro-Ministro há 4 anos. Espera aí, durante 4 anos não se lembrou que havia uma lei que permitia à Procuradoria, não sei das quantas, à classe judicial, fazer certas coisas que não está a fazer. Lembrou-se agora. E fiquei a pensar para mim, mas o que é que se passa aqui? Quer dizer, eu percebi a Tribunal de Contas está chateado. O Banco de Portugal está chateado. O Conselho de Finanças Públicas está chateado. Mas a Procuradoria, fiquei a pensar nisto. Peguei no telefone, liguei para uma ou duas pessoas e disse, Camilo, olha para a situação recente, pode ser que encontres resposta para o que está a passar. Vá lá, ping. Qual é que foi a situação recente? O Ministério Público constituiu arguido o ex-Ministro da Defesa, Adriano Lopes, amiguinho de António Costa. Ouviu bem? Amiguinho de António Costa. Um descabelado, maluco, não é? Que teve nas funções, só fez idiotices, já como Presidente da Autoridade Reguladora da Comissão Social, só dizia disparates. Eu já lhe contei aqui que várias vezes fez declarações públicas sobre coisas que eu dizia sobre o apoio à Troika, não é? Como se houvesse outra solução que não apoiar a Troika. Quando nós chegamos a uma situação daquelas, não há solução nenhuma. É cortar e e ponto final. Este senhor, que só fez idiotices no lugar e mereceu bem a ser constituído arguido pelo Ministério Público, não é? Está em má situação. António Costa não gostou. Voilà, está a ver. Este senhor defende os amiguinhos todos. Ainda que para isso possa pôr em maus lençóis a justiça. Se um Primeiro-Ministro devia estar a fazer críticas à PGR com base em coisas destas, eu perceberia que fosse uma coisa concreta, um erro grosseiro da PGR, que o Primeiro-Ministro falasse sobre este assunto. Agora, chateado, revanche, porque o amiguinho foi constituído arguido. Pá, isto é abaixo de cão. Percebe? Desculpe uma expressão, mas isto é abaixo de cão. Bom, já vamos com muito tempo, mesmo lá terminar isto rapidamente. Há assuntos que vieram da semana passada, não vou poder tratar hoje e, pelo visto, também vamos ter deixar coisas de hoje para amanhã. Já agora só uma coisa. Eu fui para a PGR, vou só pegar numa conclusão para mim, que é isto. Eu não sei se parou, mas Marcelo Rebelo de Sousa, pronunciando sobre aquele relatório do Tribunal de Contas do Fundo Revita, disse assim, vale a pena ouvir as críticas do relatório. Sensato. Eu acho que o Primeiro-Ministro da República está em muito má situação neste momento. Sabe porquê? Porque disse que não se recandidataria se nós tivéssemos a repetição que aconteceu em 2017 e 2018. Bom, ainda não tivemos. Mas há uma coisa que o Presidente da República, se quer candidatar, deve estar de coração nas mãos a pensar assim, espero que isto não dê para o torto. Já agora, eu acho que é a altura do Presidente da República fazer duas coisas. Primeiro, mandar mesmo analisar esta história do relatório Revita. Eu não quero desculpas do Primeiro-Ministro em relação ao que se passou com a Revita. Não quero. Não é aceitável. O dinheiro português não pode ser utilizado daquela maneira. Segundo ponto, como cidadão. Segundo ponto, muito importante, mas mesmo muito importante, que depois do que estes incêndios que estão a ocorrer, não é? E que felizmente ainda não tiveram custo de vidas, até agora, eu espero que o Sr. Presidente da República suscite um debate sério e global sobre esta situação. Porque não é aceitável nós estarmos já no princípio desta época e estarmos a perceber que há uma série de erros que foram cometidos, que estão a ser cometidos e que já vêm do passado. Ou seja, que nada mudou. Já agora, o último ponto, eu acho que António Costa tem um complexo grave. Há muitos anos, toda a gente sabe, toda a gente o conhece bem. Ele pensa que o Estado é ele. L'État, c'est moi. É a única conclusão que eu tiro depois destas críticas todas. E vou deixar o assunto do Tribunal Constitucional, o Tribunal de Contas não conseguiu descobrir onde é que estão 3 milhões de euros de viagens de deputados, mais ao assunto da semana passada, sobre ter cuidado com as obrigações para amanhã. Nós estamos com 1100 pessoas em direto, eu peço desculpa, ultrapassei 3 minutos aquele tempo que tinha para hoje, comecei um bocadinho mais tarde por causa do problema de telecomunicações, não estou em Lisboa, mas também onde estou não devia ter havido problemas de telecomunicações como há, e portanto quero pedir desculpa por isso e dizer-lhe que amanhã estarei aqui às 8 da manhã para fazer nova análise sobre a atualidade económica e política nacional. Quanto ao Think Tank, ainda não tenho a certeza, vou conversar com o Jorge e com o Joaquim hoje, amanhã dar-lhe conta do novo horário. Obrigado, com licença, para o final fica o pedido sempre, colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.